O segundo Wittgenstein nos apresenta um conceito interessante que é o semelhança de família, né? Um conceito que podemos Uhum. empregar talvez no reconhecimento do que é a filosofia ao longo do tempo. Né? A gente veio tratando até agora de diferentes momentos, escolas, movimentos, né? Diversas correntes dentro da filosofia, de maneira que ela pode surgir de forma bem plural. Né? Talvez a gente tivesse que falar em filosofias no plural, não sei se isso é correto, mas se for, será que esse conceito nos empresta uma lupa, né, uma lente interessante para ver a filosofia, que ela é um conjunto de coisas, né, são vários movimentos e correntes que são parentes, irmãos, primos, tios e tias da mesma família? Será que a gente pode olhar para a filosofia dessa maneira? Então, vamos lá. A gente tem determinadas correntes filosóficas dentro de um recorte de tempo, né? E que elas vão se assemelhar de determinadas formas e vão se diferenciar de outras. Então, por exemplo, dentro da filosofia antiga, você tem Platão, que vê o mundo de uma determinada forma, que reflete sobre o mundo como determinadas bases. Você tem Aristóteles, que vai ter outras bases. E aí tem aquela pintura famosa da Academia de Platão, que é o Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo, né? Então, o que significa isso? É o Platão dizendo a verdade está lá nas formas, né? Onde as formas estiverem, né? A verdade está para além. E o Aristóteles apontando para baixo, dizendo, não, a verdade está na matéria, a verdade está aqui. Então, são formas opostas de pensamento, mas que elas fazem parte ambos da filosofia antiga. Ambos, talvez, uma semelhança com base no tempo e de uma prática em referência a uma determinada coisa que elas tenham semelhança. Né? Então, tanto Platão quanto Aristóteles, embora eles tenham focos diferentes, focos opostos em relação aonde a verdade está, ambos tentam relacionar o homem, ambos têm uma determinada prática que tenta relacionar o homem com o universo. E de uma forma de racionalidade que tem por bases históricas a Grécia. Né? E que essas bases contextuais, sociais, né, da Grécia, da sociedade grega, elas vão influenciar aqueles modos de pensamento. Eles são homens do seu tempo. Então, a forma como a sociedade grega está estabelecida, ela vai influenciar na forma de pensamento deles. É por isso que, por exemplo, é tão chocante para a época que Epicuro, por exemplo, aceitasse na, na sua escola filosófica mulheres escravos. Porque ele foi o primeiro a fazer isso. Porque antes a filosofia era uma coisa para homens, para a aristocracia, para os mais letrados, não era para qualquer um. Aí Epicuro vem e diz, não, a filosofia pode ser para qualquer um, porque para todos existe a busca da felicidade. Então ele aceitava mulheres escravos, que eram considerados inaptos para fazer filosofia. Então isso está dentro da filosofia antiga, ele também está dentro da filosofia antiga, ele está na porta, né, se Sócrates, os pré-socráticos estão no começo da filosofia antiga, Epicuro tá no final. E aí você tem uma diferença enorme entre os pré-socráticos e Epicuro, né? Entre os estoicos, entre os pré-socráticos e os estoicos, por exemplo. Mas ambos fazem parte da filosofia antiga, ambos têm essa semelhança entre si. Ambos fazem parte de um contexto antigo do mundo. Quando você faz a transposição desse mundo antigo para o mundo medieval, aí você começa com Santo Agostinho. E aí você tem outra sociedade. Você tem uma sociedade europeia
que tem por base os preceitos da igreja cristã. O cristianismo não existia na Grécia Antiga. Né? Existiam os deuses olímpicos. É outro tipo de mundo. É outro tipo de referência de mundo. E aí, quando você chega na Idade Média, você tem o cristianismo. E você tem uma outra relação que não é mais com os deuses, mas com Deus. Só aí você já tem uma diferença enorme. Não é mais vários deuses, é um só. E você estabelece as relações com esse Deus, e isso vai pautar o mundo. Isso vai pautar o ser humano. Isso vai fazer. O ser humano ele só existe em referência a Deus. Para Santo Agostinho, por exemplo. Só que você tem filósofos diferentes. Você tem São Tomás de Aquino, você tem Abelardo, né? Você tem filósofos diferentes que vão ter concepções e argumentações diferentes. Então, as provas de Deus, as provas das propriedades divinas e da existência e não existência de Deus são diferentes entre Agostinho e Aquino. E Abelardo já vai dar outra ênfase. Abelardo já vai dizer que o pecado ele começa a partir dos pensamentos internos. A partir dos pensamentos, né? Pensamento interno é redundante. A partir dos pensamentos. Então, é outra ênfase, outra referência de mundo, mas que ambos são considerados filosofia medieval. Né? Ambos pensam, talvez seja isso que Wittgenstein diga de semelhança de família, eu não sei. Mas eles têm semelhança porque são semelhanças estabelecidas a partir do seu recorte histórico da sociedade vigente na época. Tá? Quando você faz a transposição da filosofia medieval para a filosofia moderna, onde você tem Descartes, tem Kant, tem Hegel, você vai ter outro tipo de sociedade. Você vai ter uma sociedade pós-iluminismo e pós-renascimento. É outra concepção de sociedade, é outra vivência de sociedade, né? Onde a referência não é mais Deus, a referência é o próprio homem. Ela é antropocêntrica. Né? Então, por exemplo, na filosofia antiga você tem a referência como a natureza é a referência. E aí, quando eu digo natureza, não é o conceito de natureza que a gente tem, que são os pássaros, árvores, não é natureza, universo, o mundo natural. Na filosofia medieval, você tem o teocentrismo, que é o homem em referência, que ele só existe em referência a Deus. Na filosofia moderna, você tem o antropocentrismo, que é o homem que existe em referência a si mesmo. Que são concepções muito diferentes. Né? Claro que elas conversam entre si porque elas fazem parte do mesmo contínuo histórico, mas acabam se tornando muito diferentes. E dentro da filosofia moderna, você tem Descartes, você tem Hegel, você tem Kant, que aí eles já vão para escolas diferentes. Sim. Escolas diferentes. Inclusive, às vezes, opostas. Ou que se aproximam. Né? Como, por exemplo, as correntes existencialistas. Aí, dentro das correntes existencialistas, você tem Heidegger, você tem Camus, você tem Sartre. E dentro de uma corrente existencialista, tem vários autores diferentes que têm já diferenças entre si. Então, é como se, por exemplo, entre Heidegger e Platão existe uma grande diferença. Entre Heidegger e Camus existem diferenças, mas é uma diferença menor, e já estão dentro da mesma corrente. Então, eu acho que faz sentido falar filosofias, né? Quando você tem momentos históricos diferentes, quando você tem sociedades diferentes que vão influenciar um determinado tipo de pensamento. Né? Como dizer, o homem é produto do seu tempo. Mas isso também é uma concepção moderna do homem, porque eu também sou fruto do meu tempo. Sim. Então, a maneira como eu vejo esse contínuo
da filosofia também é afetada pelo momento que eu vivo, pela sociedade que eu vivo, pelo mundo que eu vivo. Porque eu também sou filha do meu tempo.